estou de volta para o meu aconchego. Trazendo na mala bastante saudade. Saudade de todos vocês. E se vocês repararam, né, o tema é, outra vez, a parábola do filho pródigo. Essa é minha filha. Em homenagem a ela, né? Porque ela fala, mês sim, mês não, na casa espírita tem parábola do filho pródigo. Eu já fiz, acho que umas 5, 6 vezes aqui. Nosso querido Júlio já fez umas 2, 3 vezes aqui, né? E por incrível que pareça, todas são diferentes. Hoje, a abordagem, ela é uma coisa bem peculiar, a culpa é do Sidney. Não sei se vocês conhecem o Sidney, mas a culpa é dele, porque no dia do meu aniversário, ele me mandou um vídeo de Rodrigo Silva, que ele é adventista, mas o Rodrigo Silva é filósofo, teólogo e é um arqueólogo bíblico. E ele tem muito material no YouTube. E o Sidney me mandou e eu só fui dormir 2 e tanto da manhã, porque ficou aquilo na minha cabeça, né? E eu até brinquei com ele, falei, não mostra para mais ninguém que eu quero fazer uma palestra sobre isso daí. E ele não mandou, né? Vocês receberam alguma coisa? Não, né? Ainda bem. Né? Mas então, hoje nós não vamos falar da parábola do filho pródigo. Nós vamos falar do contexto. Porque a gente concentra muito nos ensinamentos da parábola e eles são profundos. Mas a gente não entende por que que Jesus contou aquela parábola. E foi isso o que o Rodrigo explicou. E quando ele explicou, meu Deus, nunca tinha visto aquilo. E aí eu quero reproduzir aqui para vocês. A maioria de vocês já conhece, né? A parábola eu vou falar ela rapidinha, porque é importante para a gente entender o contexto. Né? Então Jesus fala assim, um pai tinha 2 filhos, e o mais novo chegou para o pai e falou assim, pai, me dá tudo que é meu, porque eu estou a fim de curtir a vida. E o pai chegou e dividiu todos os bens entre os 2 filhos. E o filho mais novo caiu no mundo. Gastou tudo em farra. E a coisa apertou para ele. Porque veio uma fome e ele não tinha o que comer e não tinha como trabalhar. E aí, depois de muito procurar, ele conseguiu ir apacentar porcos. E isso é terrível, porque o porco para o judeu é impuro. Então ele tinha a pior coisa. E era tão ruim que ele estava tão desesperado que ele queria comer a comida do porco. Então comer o porco já é impuro. Imagina comer a comida que o porco come. É duplamente impuro. E aí ele pensou assim, poxa vida, os servos do meu pai têm mais do que comer do que eu. Eu pequei contra o meu pai e pequei contra Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar, vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para ele. E assim ele fez. Levantou-se, caminhou até a casa do pai. E quando ele estava chegando perto da casa do pai, o pai já o viu, e já veio correndo, já o abraçou, já chamou os servos da casa, põe uma roupa nele, porque estava tudo esfarrapado, ele tinha perdido o anel que identificava ele como filho, dá um anel para ele e vamos fazer uma festa. Mate o boi mais, a novilha mais gordinha que tem lá e vamos fazer uma festa, chame todo mundo para comemorar, porque este filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou a viver. E aí o irmão mais velho, que só agora aparece, porque ele estava lá trabalhando, veio e viu aquela coisa toda, né? Um barulho, aquela festa, chamou um dos servos e falou, o que está acontecendo? Teu irmão voltou e o seu pai está dando uma festa. E o irmão mais velho se revoltou e não queria entrar na festa. Aí o pai ficou sabendo e saiu lá fora. E falou, por que você não quer entrar? Eu vivo aqui contigo, sirvo a você esse tempo todo, você nunca fez nada por mim. E agora chegou este aí, esse teu filho, nem chamou de irmão, que gastou todo o dinheiro e agora retorna e você mata um bezerro cevado e tudo mais. E eu nunca, nem um cabritinho magrelo você deu para mim comer. E ele se revolta. E o pai fala, meu filho, tudo que é meu é teu. E é necessário celebrar porque esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto
e viveu novamente. E aí a parábola termina. Agora eu pergunto para vocês, o irmão mais velho entrou na casa ou não? Porque Jesus aí, né, foi mal, né? Porque a gente fica curioso, né? O que vocês acham? O irmão mais velho entrou ou não entrou dentro da casa? Foi participar da festa ou não foi? Jesus não fala. E Jesus não fala por um bom motivo. Mas para a gente entender por que Jesus terminou a parábola incompleta, sem nos contar, e deixar a gente morrendo de curiosidade, ele tinha um bom motivo. Mas para entender o motivo, a gente tem que entender todo o contexto que Lucas nos narra, porque essa parábola está em Lucas. Então aí você vai lá em Lucas 15. E em Lucas 15 é que está narrada a parábola. Só que o capítulo 15 inteiro é o contexto total para a gente entender por que Jesus não contou se o irmão mais velho entrou ou não entrou na festa. Então vamos acompanhar. Primeiro eu vou precisar que vocês me ajudem. Vocês têm que imaginar. Vamos ligar aí o botãozinho da imaginação. Porque Lucas começa o capítulo 15 da seguinte maneira. Jesus estava com pecadores e publicanos. Publicano é cobrador de imposto. É a pior coisa que tem lá na região, né? Porque é um judeu cobrando dinheiro de judeu que não tem dinheiro para dar dinheiro para Roma que está cheio de dinheiro. Então vocês imaginam a situação dos publicanos. Pecadores e publicanos. E aí a gente precisa imaginar. Eles estavam numa festa. As casas naquela época. Quem tem problema de goteira aqui em casa? Casa de vocês. Porque lá a situação era a seguinte: as casas eram de pedras, tá? Colada com barro e argamassa. E em cima eles punham travas de madeira, palha misturada com barro amacetado, e é isso que cobria a casa. Cada chuva que dava, chovia mais dentro do que fora. E era o local mais fresco que tinha, porque eles moravam próximos do deserto. Então, onde que tinha as festas, onde que o povo se reunia? No telhado. Porque era o local mais gostoso da casa. Então, Jesus estava com os pecadores e com os cobradores de impostos lá em cima no telhado. Aí o que acontece? Passaram duas pessoas. Um fariseu e um conhecedor da lei. Olharam lá para cima e viram Jesus com prostitutas, com pecadores, com cobradores de impostos. Aí gritaram lá de baixo. Imagina se isso é um rabino. Olha com quem ele está. Só tem coisa ruim lá em cima. E Jesus escutou. Aí Jesus, muito calmamente, sorrindo, desceu e foi lá ter com esses dois. E aí começa a história. Jesus ensinava através de parábolas. E era preciso dar um ensinamento para esses dois que se acreditavam puros, que se acreditavam dignos, e não aqueles que estavam com Jesus lá em cima. Aí Jesus conta 3 parábolas para eles. 3. Primeiro Jesus chega para eles e fala assim: um pastor tinha 100 ovelhas. E uma delas se perdeu. Este pastor separou as 99 ovelhas no deserto, deixou elas lá em segurança e foi atrás desta uma ovelha que estava perdida. E quando encontrou, ele se regozijou. Colocou a ovelha aqui nas costas e voltou. E chamou todos os conhecidos deles e falou assim: é preciso comemorarmos, porque esta uma ovelha estava perdida e foi encontrada. E Jesus diz: e assim também é no reino dos céus. Porque todo aquele que está perdido, quando é recuperado, há festa no céu. Agora eu pergunto para vocês também, vamos usar a imaginação. Imagina que nós somos umas ovelhazinhas. Estamos lá no bando, né? E estamos lá comendo de cabeça baixa, né?
o capim está gostoso, e a gente vai comendo, aí vê uma moitazinha para lá, e a gente vai comendo e tal. De repente, a gente percebe, está meio silêncio aqui. E ela só de cabeça baixa, a hora que ela abre a cabeça e olha para cima, cadê as outras ovelhas? Sumiram todas. Aí a ovelhinha pensa assim, ai meu Deus, estou perdida. Me perdi do rebanho. E aí a hora que ela tem consciência que ela se perdeu, ela se desespera e começa a balir. O que a ovelha faz? É balir, né? Até que ela chama a atenção do pastor e o pastor a encontra. E aí ela se sente novamente tranquila. E aí há a festa. Então essa ovelhinha caiu em si, que estava perdida, e foi encontrada. Aí Jesus, não contente só com isso, vai contar a segunda parábola. E aí ele diz, havia uma senhora que perdeu uma dracma. Para vocês terem uma ideia, a dracma é um valor muito alto. E ela havia perdido a dracma dela. E quando ela perdeu, ela começou a entrar em desespero e começou a revirar a casa inteira, procurando tudo quanto é lugar, e achou a dracma. E ela ficou tão feliz que ela chamou as vizinhas todas para comemorar. Olha aqui, a dracma que eu tinha perdido, eu achei. E Jesus diz, assim são os anjos dos céus. Cada vez que alguém está perdido e é encontrado, há festas no céu. Agora eu pergunto, diferente da ovelhinha, a dracma tinha noção de que estava perdida? Não tinha a menor noção, não é isso? Então Jesus fez duas comparações diferentes. Aí Jesus, para arrematar, vai falar para aqueles dois a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, o que nos diz? O filho mais novo estava perdido. Não é isso? E ele caiu em si, que estava perdido. Que nem a ovelhinha da primeira parábola, que caiu em si, percebeu que estava perdido. E este filho, ao perceber que estava perdido, retorna aos braços do pai. E o pai o recebe com festa. Porque na primeira parábola, Jesus disse no final, há festa no céu quando um filho está perdido e retorna. Depois, Jesus complementa do outro irmão. Porque, na verdade, a parábola não é sobre o filho pródigo, são sobre dois irmãos. Agora eu pergunto para vocês. O primeiro irmão estava perdido. Certo? Estava ou não estava? Tá. E o segundo irmão? Estava perdido? Estava. O filho pródigo teve consciência que estava perdido. O outro irmão tinha consciência que estava perdido? Não tinha nenhuma consciência. E é por isso que Jesus não terminou a parábola. Porque agora vamos entender o contexto. O que Jesus estava fazendo? Estava em festa com prostitutas, com coletores de impostos, com pecadores. Estes pecadores já tinham consciência que estavam perdidos? Tinham. Porque eles foram procurar o pai. Olha aí, o primeiro irmão, quando teve consciência que estava perdido, foi procurar o pai. Aqueles que estavam com Jesus, pecadores, já tinham tido consciência de que estavam perdidos. E foram fazer o quê? Foram procurar o pai. Através de quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Foram buscar Jesus. Agora, aqueles dois que estavam criticando Jesus, eles estavam perdidos ou não estavam perdidos? Estavam perdidos. Eles tinham consciência que estavam perdidos? Achavam que estavam certíssimos. E Jesus fez o convite a eles.
E ele usou a palavra do filho pródigo. E é por isso que ele não terminou. Porque quem é que tinha que terminar a parábola do filho pródigo? Aqueles dois que estavam ali. Por isso que Jesus não disse se o filho mais velho entrou ou não entrou na casa. Porque a decisão de entrar naquela casa onde Jesus estava com pecadores era daqueles dois que estavam perdidos. E era eles que iam terminar a parábola. Se eles aceitassem o convite, eles iam cair em si. E iam novamente celebrar a recuperação junto com aqueles pecadores. Agora, eles tinham o direito de recusarem, não aceitarem o convite e seguirem o caminho deles. E ter que aguardar uma nova oportunidade para caírem em si e perceber que estavam em erro. Jesus era fantástico, né? Eu fico pensando, será que aquele fariseu e aquele senhor da lei caíram em si? Será? Já pensou? Né? E como Jesus era assim delicado, né? Jesus deu uma chapuletada naqueles dois, mas de uma maneira tão suave, uma maneira tão carinhosa, e dando a oportunidade para que eles entrassem na parábola, nas 3 parábolas que ele narrou. E na medida que eles forem entrando, eles forem despertando. Porque Jesus, que representa o amor é assim. O amor não força nada. O amor faz o convite. A aceitação é individual. Cada qual tem o seu momento para despertar. E é por isso que Jesus não termina a parábola do filho pródigo. E é por isso que ele, de uma maneira bem didática, ele vai progredindo nas parábolas. Primeiro ele fala da ovelhinha, porque aquelas pessoas eram pessoas rurais, eram pessoas simples. E se Jesus fosse falar de uma maneira mais clara, ninguém entenderia. Então, quando ele fala de uma ovelha que está perdida, todos eles entenderam perfeitamente aquilo. A ovelha perdida, o pastor que vai atrás, porque era uma realidade. Todo pastor, se tivesse uma ovelha perdida, ele não parava até que a encontrasse. E quando ele encontrasse, ele ficava muito feliz. Então, essas imagens penetravam ali na cabeça das pessoas e as faziam pensar e modificarem-se. E quem nunca perdeu uma moeda, né? Principalmente se for uma moeda de valor alto, a gente fica desesperado, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, quando ele fala que a velhinha perdeu a moeda, todo mundo na hora lembra. Nossa, aquele dia que eu perdi a moeda, quando eu encontrei... Então, aquilo cala de uma maneira profunda no coração de todo mundo. E todo mundo entende o que Jesus está querendo dizer. E é por isso que depois ele vai no sentido mais profundo. Ele vai na parábola do filho pródigo. E vai fazer aquela narração magnífica que a gente tanto estudou aqui, todo o significado que aquela parábola tem. Mas é importante para que a gente entenda, a gente veja o conjunto. Porque aí Jesus fica muito maior. A docilidade, a inteligência, a forma como ele nos vê, fica muito mais bonito. E aí a gente começa a compreender como Jesus trabalha em nosso benefício. E como é que nós temos que agir com essa informação que Jesus nos dá, sempre. Né? Com toda essa docilidade. E fazer a cada um de nós refletirmos. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa. De certa maneira, todos nós ainda estamos perdidos. Perdidos no sentido do caminho que nos leva a Jesus. Todos nós ainda, de certa maneira, temos um pouquinho de filho mais velho, um pouquinho de filho mais novo. Né? Nós ainda somos inconstantes. Né? Tem hora que a gente fala, não, eu caí em mim, eu já sei o que está errado em mim, eu já estudei com a Temis o Conheça a Ti Mesmo, já consegui identificar todos os meus defeitos, de agora em diante, só maravilha. Meia hora depois, nós já somos o filho mais velho. Não vê nada, né? Pisa na bola direto e nem percebe. Né? Então todos nós somos um pouco disso.
E Jesus está aí nos ensinando sempre, com muito amor, com muita paciência, e vai sempre nos envolvendo com estes conhecimentos maravilhosos. Então, quando eu recebi este presente, eu fiquei ali, né? Só matutando, falando, meu Deus, né? E eu achei que já tinha conhecido tudo da parábola do filho pródigo. Aí, quando se abre mais o leque, a gente vê todo o contexto da forma como Jesus trabalha em nossas vidas. Da forma como Ele está sempre nos alertando através do seu Evangelho. E nos convidando. Olha, a festa está aí. O banquete já está posto. Deus está nos convidando para o banquete. Mas é preciso que nós nos vistamos de maneira adequada para termos o direito do banquete, que é outra parábola que ele nos traz. Então é muito importante que a gente possa sempre estar refletindo sobre a grandiosidade do Evangelho de Jesus. Sobre como o Evangelho de Jesus ainda nos traz e vai nos trazer surpresas. Quando o nosso entendimento já estiver à altura de compreendermos toda a grandiosidade do que Ele tem nos ensinado durante esse tempo todo. E que nós temos a sorte de termos bons espíritos que constantemente nos orientam, nos indicam os caminhos, falam nos nossos ouvidos, nos faz os convites para que caiamos em si, cada um de nós, nos devidos momentos, com todas as oportunidades que nós temos. E que possamos sempre nos esforçarmos, nos fazer puro de coração, porque Jesus fala, né? O que eu vos falo é para os simples e ignorantes, os que têm o coração puro como as crianças. Porque aqueles dois que estavam ali criticando a Jesus, eles sofriam de soberba. Eles se achavam melhores do que os outros. Estavam tão perdidos quanto ou até mais do que aqueles que estavam em festa com Jesus. Então é muito importante que a gente se faça simples, que a gente procure receber os ensinamentos de Jesus com muita simplicidade, porque os ensinamentos mais profundos de Jesus são muito claros, são muito simples. Basta que a gente abra o coração para recebê-los, né? E aí possa absorver toda essa riqueza. É tão rico que, mês sim, mês não, nós estamos falando do filho pródigo. A gente está falando do samaritano. A gente está falando do banquete de núpcias. Porque nós ainda, muitas vezes, na nossa soberba, no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente não enxerga. Que nem o filho mais velho, que nem a dracma, que nem os dois que estavam criticando a Jesus. E é preciso se despir disso tudo. Né? Estar aí como o filho mais novo, né, na parábola, que já estava esfarrapado. Né? Já tinha perdido aquelas vestimentas do orgulho, né, da vaidade, porque ele já tinha perdido tudo. Então, muitas vezes é preciso perder tudo isso que nós ainda carregamos para que tenhamos humildade de pedir perdão para o Pai, de buscar a Jesus para a renovação, para a iluminação de nós mesmos, para nos fazermos dignos de sermos convidados para o banquete junto a Jesus e de participarmos da alegria do céu cada vez que um está perdido e é encontrado. E assim é que eu espero poder ter transmitido tudo o que eu recebi de presente ali do Sidney e do Rodrigo Silva, que me alegrou muito em poder compartilhar com vocês nessa abordagem, né? Que é uma abordagem um pouco diferente, né? Porque aí a gente abre um pouco mais a panorâmica. Porque muitas vezes, quando a gente vai estudar a parábola do filho pródigo, a gente usa um microscópio, que aí a gente vai focar só na parábola
e procurar esmiuçar, né? Aumentar os detalhes para compreender. Isso é importante. Mas muitas vezes, ao invés do microscópio, é importante a gente pegar o telescópio, porque aí a gente vai enxergar o todo. A gente vai enxergar todo o contexto daquilo que Jesus estava transmitindo. E aí a coisa fica muito maior, né? E a gente começa a enxergar detalhes que com o microscópio a gente perde, porque fica muito focado, muito pequeno. E quando a gente abriu, pelo menos para mim, né, foi uma surpresa muito agradável, porque tinham detalhes maravilhosos que a visão muito concentrada não permitia ver. E Jesus ficou maior ainda para mim, porque a forma como ele foi caridoso com aqueles dois perdidos que estavam ali criticando a ele foi muito dócil, foi muito carinhosa. E ele, mesmo sendo agredido, não perdeu a oportunidade de fazer o convite a eles, de convidá-los. Acordem, já é hora, você já tem o suficiente para poder despertar e perceberem que o caminho que vocês estão não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, afasta do Pai. Então fica o convite para cada um de nós podermos fazer as nossas reflexões, pensar e poder identificar em cada um de nós os nossos momentos. Momento de ovelhinha perdida, momento de dracma, momentos de filho mais novo, momentos de filho mais velhos. E podermos fazer as correções de caminho. E podermos seguirmos para a festa, junto com o Cristo. Porque é isso que Ele deseja. É isso que Ele espera de cada um de nós. E as oportunidades que Ele nos dá são infinitas. Mas como o filho mais novo, o filho mais velho, e como os dois que estavam lá criticando Jesus, a parábola só vai terminar quando cada um de nós tomarmos a decisão do que queremos fazer. Nós vamos entrar para celebrar junto com os outros a festa, ou nós vamos ficar na porta criticando o Pai pelas atitudes que Ele tem tomado em relação às nossas vidas? E a resposta é individual. Cada um de nós vai dar ao seu tempo, de acordo com o seu entendimento e o seu livre-arbítrio. Mas o convite está feito. Obrigado a todos. Hoje é bem breve porque temos o almoço e o estômago ronca. Fiquemos em paz.